Bom dia e bem-vindos ao A Lei e a Prática, o podcast de advocacia e direito do Diário de Notícias e do Dinheiro Vivo. Na edição desta semana temos connosco o advogado João Massano, que acabou de ser eleito bastonário da Ordem dos Advogados e a quem desde já dou as boas-vindas ao nosso programa. Muito obrigado. E temos também a acompanhar-me nesta conversa a jornalista Amanda Lima, a jornalista do Diário de Notícias, que acompanha o setor da justiça e que também estará connosco aqui nesta entrevista. João, e começo por lhe pedir, no fundo, que nos diga em 3 palavras muito simples quais são as prioridades para este mandato como bastonário da Ordem. Eu creio que a maior prioridade é unir a classe, ou seja, deixarmos de ter uma classe dividida, uma classe em que o apoio judiciário fica apartado do resto e tem sido a única preocupação do atual bastonato. Eu diria que nós temos a união, quer em termos de áreas de prática, ou seja, pretendemos unir todos os advogados. Eu quero ser o bastonário de todos os advogados e não de uma parte. Quero, efetivamente, incluir todos nisto e quero incluir de todos os pontos do país. Acha que houve nos últimos, talvez, 15 anos uma tendência para uma cada vez maior proletarização da classe? Eu não lhe chamaria proletarização, acho que esse termo não é um termo que eu gosto. Eu defendo isto uma profissão... no sentido de profissionais menos independentes, por assim dizer, que dependem, nomeadamente, do apoio judiciário. Eu entendo que o que nós temos que fazer aqui em relação ao apoio judiciário é lutar pela sua dignificação e lutar, efetivamente, de uma forma que permita melhorar as condições. E isso passa por restabelecer contactos e conseguir falar com quem vai tomar as decisões, que é o poder político. A Ordem dos Advogados não pode criticar pedindo a demissão de qualquer Ministro da Justiça, na minha opinião, não é esse o seu papel. Deve criticar, e sim, medidas concretas, situações concretas, mas nunca pedir a demissão de qualquer Ministro ou de qualquer Secretário de Estado. Isso não me parece fazer qualquer sentido. Tem que ter uma postura mais institucional e menos, entre aspas, sindical. Sim, sem dúvida. Eu acho que uma postura sindical só nos prejudica, porque parece que nos esquecemos que a nossa principal atribuição é, no fundo, a defesa dos direitos, liberdades e garantias do cidadão e do Estado de Direito Democrático. E nós não podemos limitar-nos a andar na praça pública a pedir demissões de ministros porque não nos dão, entre aspas, o dinheiro que achamos que merecemos. Porque nós, na nossa classe, temos 2 tipos de advogados, essencialmente. Nós temos um advogado que grita muito e que muitas vezes perde os processos. E depois temos aqueles advogados que não gritam tanto, só gritam de vez em quando e acabam por ganhar. E são eficazes. E eu sou apologista da segunda postura, porque acho que é a única que nos permite chegar a algum lado. Quando fala em unir a classe, estamos no fundo a falar de uma classe que tem realidades muito distintas. Vai desde o advogado em prática individual até o advogado que depende muito do tal apoio judiciário, até aos grandes advogados dos grandes escritórios. Nomeadamente o caso dos grandes escritórios e não é só os grandes, os de média dimensão e grandes, que são no fundo são empresas na prática. Em que é que vai mudar a posição da Ordem em relação a esses advogados que estão em prática de sociedade? Em primeiro lugar, não me vão ouvir falar mal de nenhuma das partes da classe, nem atirar qualquer parte das classes contra a outra para ter dividendos políticos e nomeadamente eleitorais. Isso não vai acontecer connosco, porque nós temos advogados de todas as áreas de prática na nossa lista e agora no futuro Conselho Geral que irá tomar posse em maio. Portanto, isso é a garantia de que não excluímos ninguém. Nós temos advogados que estão em grandes sociedades, temos advogados que estão em médias sociedades e em pequenas sociedades e em prática individual e que fazem apoio judiciário. Portanto, quando tentaram colar o futuro Conselho Geral a uma parte que chamaram elitista da advocacia, estavam naturalmente a falsear a realidade. Eu sou advogado em prática individual. Eu não faço parte de nenhuma sociedade. Portanto, eu sou o primeiro a não querer que a prática individual acabe. Você tem um escritório seu. Um escritório meu, que partilho com outros colegas, sem qualquer relação em termos de distribuição de trabalho. A única relação que existe é a distribuição de despesas. Portanto, eu tenho a minha prática individual. E há milhares de advogados em todo o país que trabalham dessa forma. Eu espero descobrir, quando for bastonário, aliás, quando tomar posse como bastonário, espero descobrir exatamente o peso que a advocacia em prática individual tem. Eu já ouvi falar em 60% da classe, já ouvi falar em 80%. De facto,
será seguramente a maioria da classe e tem que ser protegida a advocacia em prática individual, assim como quem faz apoio judiciário. Mas, voltando à questão das grandes sociedades, eu acho que é tempo de trazer as grandes sociedades para a ordem dos advogados, no sentido de como quem está em prática individual também tem que ser chamado, e todos têm que ser chamados a defender a nossa classe. E não podemos excluir ninguém. Nós temos que aproveitar esta diversidade de áreas de prática para conseguir ter dividendos para a classe no seu todo. E é isso que foi expresso quando as pessoas votaram. Nós queremos mudar, nós queremos alguém que consiga falar com o governo, com os partidos políticos e com as outras instituições da área da justiça, no sentido de criar um sistema que seja melhor para todos e, naturalmente, melhor para a advocacia. Mas pensa então em fazer um inquérito para descobrir esses números mais reais da Isso é outro, Amanda, ainda bem que faz essa pergunta, porque isso é outra das questões que me incomoda, porque há poucos meses foi anunciado com pompa e circunstância um inquérito à classe que iria dar ferramentas extraordinárias para sabermos como deveria ser a evolução da ordem e da advocacia. Até agora vai terminar o mandato e eu não sei o que é que aconteceu a esses resultados. Eu espero, sinceramente, que eles sejam divulgados, já que foram realizados inquéritos, eu presumo que serão divulgados. Se esse inquérito que foi feito não nos permitir averiguar o peso da advocacia em prática individual, é óbvio que vamos fazer outro. Porque, repare, uma das coisas que nós defendemos e que tem sido prática no Conselho Regional de Lisboa é a absoluta transparência no que fazemos e na forma como lidamos com os nossos associados, que são os advogados. E isso passa por quê? Por fazer inquéritos sobre matérias específicas em que queremos saber a opinião das pessoas antes de avançarmos com medidas. E uma das coisas que é fundamental e que eu tenho defendido enquanto Presidente, e o Conselho Regional de Lisboa também tem defendido, é a necessidade de perguntar à classe que advocacia querem no futuro. Como é que isso se faz? Perguntando à classe que estatuto querem. Nós temos que perguntar à classe qual é o estatuto da Ordem dos Advogados que querem. Temos que fazer assembleias regionais e uma Assembleia Nacional para ouvir a classe sobre o que quer ter no estatuto e que estatuto quer. Porque isso é uma questão fundamental para nós. E só com essa legitimidade de toda a classe, desculpe ter interrompido, mas com a legitimidade de toda a classe nós queremos chegar ao governo e aos partidos políticos e dizer isto é o que a classe quer, que seja o seu futuro, vamos aqui ver o que é possível alterar no estatuto de acordo com as vossas também prioridades. Há uma reclamação também de que muitas vezes as decisões ficam muito baseadas em Lisboa e nós temos advogados em todo o país, não é? Exatamente. E obviamente enquanto líder do Conselho aqui em Lisboa, como é que vai fazer essa adaptação para estar em todos os lugares, assim, para conversar com a classe fora de Lisboa, porque não é uma reclamação nova? E nomeadamente em Lisboa teve muito mais apoio, né, do que no interior. É normal, repare. Eu posso explicar isso porque isso é algo que eu tenho lido muito nas redes sociais e que tenho ouvido, que é eu ganhei em Lisboa. É óbvio que sim. É óbvio que eu sou mais conhecido em Lisboa. Claro. Eu sou Presidente do Conselho Regional de Lisboa há mais de 5 anos. Eu estou no Conselho Regional de Lisboa desde 2011. Quando me fazem uma campanha, ou quando me obrigam a fazer uma campanha em menos de um mês ou um mês e pouco, é óbvio que eu não tenho tempo de ser conhecido fora de Lisboa como sou conhecido em Lisboa. Agora, o que eu sei, e isso eu sei, aliás, ganhei para além de Lisboa, também ganhei em Faro, é importante que se diga. Porquê? Porque me conhecem porque eu dei aulas em Faro, na zona de Faro, por isso é que eu consigo ganhar em Faro. Portanto, o que eu digo é ao contrário, se calhar quem me conhece vota em mim, quem não me conhece tão bem votará em mim uma parte e outra parte não. E acho que essa foi a grande dificuldade que eu tive, foi o pouco tempo que eu tive de campanha para me dar a conhecer. Mas não me esqueça a sua pergunta porque é muito importante responder a isso. A nossa campanha no terreno foi essencialmente uma campanha virada para os sítios onde eu não estou, onde eu não sou tão conhecido, e fomos ao interior. Eu recordo que a nossa campanha começou em Lamego, Vila Real e Bragança. Só para que se perceba que a nossa preocupação é o interior também. E a nossa grande preocupação é a constatação que nós temos e tivemos confirmada na campanha que fizemos, que há uma ordem em Lisboa e que há uma ordem fora de Lisboa. Exato. E isso é muito triste, porque nós conseguimos atenuar essa diferença na matéria da formação. Porquê? Porque a partir do momento em que houve a necessidade de passar a ter formação online, por causa da pandemia, os conteúdos que eram produzidos em Lisboa passaram a estar em todo lado. E isso foi
a extensão da nossa formação. Agora, há outras matérias em que essa extensão não pode ocorrer, porque naturalmente as nossas competências são limitadas e que nós queremos estender ao país. E, portanto, a nossa preocupação é, além dos bastonados de proximidade que queremos fazer para conseguir perceber as realidades no local, temos ainda uma comissão, ou teremos uma comissão para a inclusão, em que vamos chamar pessoas das delegações, de todas, nomeadamente do interior, seja norte, sul ou centro, para nos transmitirem as preocupações principais dessas áreas. E quando falo interior, falo também das ilhas, porque as ilhas têm problemas específicos, que era Madeira, ficam esquecidas às vezes. E também ficam esquecidas. E isso foi muito importante para nós, porque nós optámos, ao contrário do que é habitual e apesar do pouco tempo que tivemos, por ir a todas não conseguimos, mas por ir à Madeira e não ir só a São Miguel, fomos também à Ilha Terceira. Portanto, há uma preocupação da nossa parte, até porque temos membros da nossa lista que estão distribuídos por todo o país e nós pretendemos efetivamente trazer o interior para a ordem e diminuir as assimetrias existentes entre a ordem em Lisboa e a ordem fora de Lisboa, porque nós não nos limitamos ao sítio, nem quisemos limitar-nos ao sítio onde estão a maioria dos advogados. E como a Amanda disse bem, a nossa votação foi estrondosa em Lisboa. É que não foi uma votação pequena, foi uma votação muito grande. Foi mais do dobro. Acha que teve o apoio de muita gente que votou em José Costa Pinto? Tive o apoio de muita gente, como já teria seguramente a partir do momento em que nós temos a maior parte das pessoas a votar pela mudança. Não nos podemos esquecer, a maior parte das pessoas vota pela mudança. Vota em mim, no Costa Pinto e no Serrano Vieira. Portanto, claramente houve uma vontade de mudança. E isso foi claro e manteve-se essa tendência na segunda volta. Eu recordo que a segunda volta foi muito prejudicada porque muitas pessoas a quem nós ligámos nem sequer sabiam que havia umas eleições à segunda-feira. E isso foi um adversário que nós tivemos. Houve muita gente que me disse... Mas isso foi amplamente divulgado. Foi e não foi, porque muitos advogados acharam que, tendo votado na primeira volta, já não tinham que votar na segunda. Desconhecimento das pessoas, sim, é verdade. O que eu acho que é importante é compreendermos porque é que houve pessoas que não votaram na segunda volta e votaram na primeira. Falta de informação ou tentarmos perceber que meios é que temos que utilizar para que as pessoas ainda votem mais. Isso é que é o meu objetivo. Até porque são poucas pessoas que votam. Analisando o número de advogados inscritos, a taxa de votação é baixa. É baixa, digamos que é mais do que 50%. É mais do que 50%, considerando até as legislativas, é um bom score, é um bom resultado. Vendo ao contrário, a abstenção andou acima dos 40, entre os 40 e os 50. Não chegou tanto, porque 50% teriam que ter votado à volta de 18 mil. Exato. Votaram cerca de, salvo erro, 20 mil na segunda volta, 22 na primeira. Sim. E o voto é eletrônico, ou seja... E o voto é eletrônico. A pessoa não precisa se deslocar até Mas a ordem. Houve também uma coisa que falhou e que eu tentarei reparar em futuras eleições, que é a questão da fidelização. Houve muita gente que quis votar na mudança e que deixou passar o prazo que foi concedido pelo Conselho Geral para fidelizar os telemóveis. E depois, claro, as pessoas não se deslocaram aos conselhos regionais para votar, claro. Muitas delas. E isso afastou muita gente que queria a mudança, mas que também não teve para se deslocar aos regionais. Portanto, acho que há várias coisas que nós temos que fazer para trazer as pessoas à ordem. Aproximar a ordem das pessoas. Claramente. E as pessoas da ordem. Claramente. Um tema que tem sido, ao longo dos anos, tem sido muito relevante é precisamente o tema da proteção social dos advogados. Como é que olha para essa questão e quais são as suas prioridades nessa área? As minhas prioridades nessa área são as óbvias, porque, tal como a maior parte dos advogados, eu vivo da SEPAS, entre aspas, eu sou exclusivamente beneficiário e contribuinte da SEPAS, não sou da Segurança Social. Portanto, eu estou no mesmo barco que toda a gente. Logo, tal como todos, eu quero o melhor para o sistema de previdência que temos. Isto passa por quê? Passa por termos várias realidades que temos que perceber. Primeiro, a competência, como eu já disse várias vezes, para tomar a decisão final será do Governo, qualquer que ele seja, a partir do dia 18 de maio, e da Assembleia da República. Isto é algo que nós temos que compreender. E depois temos que perceber o que é que a SEPAS, enquanto entidade, pode ainda fazer, porque há uma coisa que me preocupa muito, que é a desinformação em relação a esta situação. Porque, quer se queira, quer não,
independentemente do Governo e a Assembleia da República decidirem a integração na Segurança Social, há um tema que é muito importante, que é, até lá, o que é que fazemos? A transição. A transição, e não é só a transição. Não é possível criar, enquanto não há uma decisão, algo que seja melhor para todos nós. E é isso que eu pergunto. Porquê é que não se colocam defesas em relação às pessoas que têm dificuldades financeiras momentâneas e que precisam, por exemplo, de não pagar a SEPAS? Porque se eu tiver dificuldades financeiras, eu tenho que continuar a pagar a SEPAS. E a ordem também. E a ordem também. E a ordem também. Mas só que o peso da ordem é incomparavelmente menor, do que o peso da SEPAS. Mas acho que pelo menos deveria haver um escalão de refúgio. Uma espécie de moratória para quem não consegue moratória, pagar. mas sem ter que pagar mais à frente, porque senão não vamos conseguir levantar-nos. E é isso que eu defendo. Ou seja, não devo ser obrigado a deixar de ser advogado, porque neste momento eu, se não pagar a SEPAS, teoricamente terei que deixar a profissão. Ou seja, a pessoa tem um azar na vida e exatamente. Mesmo assim tem que continuar a pagar. E mesmo assim tem que continuar a pagar. E mais, neste momento, e eu já disse isto várias vezes em público, incluindo até ao próprio Presidente da SEPAS, nós estamos perante um sistema que neste momento ainda é um sistema de pensões. Ora, quando eu olho para um sistema de pensões que supostamente me deveria proteger nessa eventualidade e vejo o valor da minha reforma lá no simulador, eu fico deprimido. Ainda para mais se agravarmos com o facto de não há atualizações anuais, ainda ficamos mais preocupados. No fundo, até os trabalhadores independentes que estão na Segurança Social têm mais proteção social do que... Seguramente. Seguramente. Essa foi uma situação que me surpreendeu quando eu soube aqui em Portugal como era. Eu fiquei assim um pouco chocada. É verdade. De que... É verdade. As mulheres grávidas também. Que... Repare, muito complicado. A questão que nós temos que pensar aqui é esta SEPAS não faz qualquer sentido como está a mim. Se me disserem assim, não é possível fazer mais nada, não vamos fazer mais do que aquilo que existe, só há ou SEPAS ou só há Segurança Social, partindo do princípio que será o regime similar ao dos trabalhadores independentes. Sim. É óbvio que eu tenho que tomar a decisão de ir para a Segurança Social. Agora, eu quero acreditar, e acho que é possível, melhorar o que temos até haver a tal decisão. Na campanha comentou sobre um regime híbrido. Como seria esse regime híbrido? Esse regime híbrido, na minha opinião, deveria comportar a possibilidade de fazer o quê? Por exemplo, imaginemos, a SEPAS deveria lutar e deveria ser adequada no sentido de nos permitir, por exemplo, ter parcerias na doença, na eventualidade de doença, com sistemas como o SAMS, que nos permitissem ter uma assistência para além do Serviço Nacional de Saúde e que fosse melhor para nós, obviamente. Similar à que existe para quem já está no SAMS. A questão, por exemplo, da queda abrupta de rendimentos, que é uma coisa que nos preocupa muito. Nós temos neste momento um seguro da SEPAS, mas que tem um âmbito de aplicação muito reduzido. O que nós defendemos na campanha é alargá-lo, ter uma abrangência muito superior àquela que tem neste momento, para se equiparar, diria eu, quase às situações do subsídio de desemprego, mas adaptada às nossas circunstâncias. Porque nós temos um problema de base, repare. Nós temos um problema de base, qual é que é? É que eu, enquanto advogado, não deixarei de ser advogado mesmo doente, a não ser que esteja numa situação tal que não consiga fazer nada. E eu quererei sempre ter acesso aos sítios, porque eu não posso dizer aos clientes, olha, agora eu vou estar doente durante uns meses, esperem por mim. O que é que vai acontecer? Vão-se todos embora. Vão-se todos embora, o cliente não vai esperar. E você fica sem o rendimento. E eu fico sem o rendimento. Portanto, eu tenho que conseguir manter a ligação mínima com os clientes, nem que seja para pedir ajuda a colegas para fazerem as diligências enquanto eu estou doente. Portanto, eu terei que ter sempre acesso aos meus sítios. Ou seja, eu nunca estarei numa total situação de inatividade, que é diferente de um desemprego. Portanto, o que é uma situação muito específica. É uma situação muito específica. E até agora nós temos falado sobretudo de temas que interessam aos advogados. Agora claro. Eu pergunto-lhe que mensagem é que tem para os cidadãos em geral, para a sociedade civil em geral, em relação às suas prioridades para o sistema de justiça. O que é que acha que é preciso mudar, ou não, para que a justiça funcione melhor em Portugal? O que eu acho que é preciso mudar para que a justiça funcione melhor em Portugal, eu ontem falei na questão das custas judiciais e tenho falado nas custas judiciais e, de facto, as custas são a maior barreira neste momento à entrada no sistema, porque
são extraordinariamente elevadas e as pessoas desistem muitas das vezes porque... No fundo, impede que haja justiça para impede o todos. acesso. E se a isso tudo juntarmos que muitas das vezes, por falta de meios e de recursos no tribunal, há sentenças que demoram 3, 4 anos após o julgamento a ser dadas, e no caso dos tribunais administrativos muitas vezes há julgamento e passados 10 anos é que vem uma sentença, eu diria que ninguém quer ir para lá se ainda por cima tem de pagar tanto. Tem que pagar tanto. O que eu acho é que nós temos que ter a coragem de dizer que a justiça está ao nível de uma saúde, está ao nível do ensino e que deve estar num direito básico. É um direito básico, mas em Portugal não é. Em Portugal não é. O desinvestimento que tem sido feito na justiça levou a que... Há quem diga que a justiça total hoje em dia está acessível apenas ou aos muito pobres, que têm apoios, ou aos muito ricos. E nesse intervalo fica a maioria da população. Fica a maioria da população que tudo paga. Porque ou nós assumimos de uma vez por todas que a justiça é uma prioridade nacional, até para manter a paz social, ou então vamos continuar a ter estes temas, que é comparar a justiça e o direito à justiça com o direito à saúde e o direito ao ensino, faz com que a justiça seja um direito de segunda categoria. E eu nunca posso defender que a justiça seja um direito de segunda categoria. E há também uma importância da justiça para a economia. Como é óbvio, porque desincentiva o investimento. As custas elevadas, a morosidade dos tribunais desincentiva o investimento. E o que nós temos que perceber é, temos que olhar para a justiça como um todo, em que todos os atores são fundamentais. E não podemos andar a criar quintinhas, como muitas vezes se vê, aqui estão os juízes, aqui estão os advogados, aqui estão os procuradores, aqui estão os funcionários. Não, temos que estar todos juntos para contribuir para o tal objetivo comum que neste momento ainda não é assumido por todos. E recentemente tivemos o relatório do Conselho, de um grupo de trabalho do Conselho, criado pelo Conselho Superior da Magistratura, que de facto dizia que a culpa disto tudo é dos advogados. Ora, eu acho que nós temos que pacificar as relações entre todos e que temos que nos sentar à mesma mesa e participar em grupos de trabalho. E acha que essa nova postura por parte da Ordem, que mencionou, eu quero acreditar que mais sim, institucional, mais dialogante, que pode ajudar? Eu dou-lhe um exemplo, Filipe, que é o seguinte: o Conselho Regional de Lisboa está num grupo de trabalho para a nova localização do Campos da Justiça. E, por exemplo, o atual Conselho Geral foi excluído do grupo de trabalho que tratou da atualização da tabela de honorários, só para vermos as diferenças. E era uma das bandeiras. E há pouco mencionou todos juntos, que me leva aqui a um tema que nos últimos anos foi polémico, que é o da multidisciplinaridade, ou seja, da possibilidade de haver sociedades em que temos um advogado, um contabilista, um informático. E às vezes outras profissões. E outras profissões. O que é que pensa sobre esta alteração que teve lugar na nossa legislação e se isto foi positivo para a nossa advocacia e também para o serviço que no fundo é prestado aos cidadãos e às empresas? Sobre a multidisciplinaridade, o que eu tenho defendido e o que eu acho que se passa neste momento é, neste momento, choca-me não haver um regulamento sobre as sociedades multidisciplinares. E acho que é essencial, já deveria ter saído há muito tempo. E deve ser a Ordem dos Advogados a assumir a dianteira da proposta. Ou seja, deve ser a Ordem dos Advogados a chegar ao Governo e dizer: temos aqui uma proposta. Nomeadamente que explica, que preveja situações, por exemplo, de conflitos de interesses, que fique claro, a violação, a questão da independência também do advogado. Da independência, da deontologia, tudo. E é essa a nossa ideia, é preparar uma espécie de código deontológico para esta área. Para este tema. Sim. É até estranho que não tenha, na verdade. Não tem e não houve preocupação. Uma espécie de lei para os advogados. E o tema está a ser falado para há 10 anos. Há 10 anos. Não é só culpa deste bastonato, não, nada disso. É uma coisa que já vem Acho que é uma coisa que já vem de trás, mas tornou-se mais premente a partir do momento em que é admitido pelo Estatuto. E a partir daí, a Ordem deveria ter tido como prioridade regulamentar as sociedades multidisciplinares. Há outros temas também que estão na ordem do dia, nomeadamente o potencial que a tecnologia pode trazer também a esta área, incluindo na hoje tão falada inteligência artificial. Vê aqui questões também que possam surgir do ponto de vista ético, deontológico na profissão, que possam ter que ser acauteladas também com princípios orientadores por parte da Ordem? Eu nessa área já tenho maior dificuldade em falar em princípios orientadores, porque pode soar a censura. E eu não creio que esse possa ser o caminho. No entanto, acho que por exemplo, quando temos um sistema automático a rever um contrato, por exemplo. É verdade. Levanta muitas questões e levanta nomeadamente a questão de como é que se deve fazer a comunicação dessa situação ao próprio cliente. Mas eu acho que neste momento, e o que me preocupa mais,
Primeiro, acho que deve haver uma regulamentação mínima, ou pelo menos uma orientação mínima relativamente a essas situações, uma espécie de manual de boas práticas. Isso parece-me claro. Já há sociedades a fazê-lo e a fazer essa... Em outras classes também. E noutras classes também. Acho que deve haver, mas nós não nos podemos esquecer de uma coisa, e como falámos há pouco, a maioria da classe está em prática individual. Condições financeiras. Exatamente. Que não tem condições financeiras para ter outro tipo de auxílio de inteligência artificial que não seja, por exemplo, o ChatGPT. Aliás, recentemente saiu uma notícia onde se diz que um magistrado é suspeito de ter usado um sistema desses para redigir um acórdão. E é na relação. E é E é na relação. Supostamente terão até portanto, mais se isso meios. na Se isso acontece relação, na imaginemos relação, o que é que imaginemos acontece num pequeno advogado Filipe. em prática individual. Filipe, se o Filipe quiser ou a Amanda quiserem, chegam ao ChatGPT e peçam: há pena de morte em Portugal? E se quiserem a resposta positiva, ele dar-vos a resposta positiva, Sim, inventando há formas acórdãos, inventando lei, inventando tudo. Claro, é a maneira de perguntar. É a maneira da É um caminho pergunta. realmente É. com vantagens, mas também um pouco perigoso. Como em todas as profissões do Muito jornalismo, nós perigoso. também temos essa discussão com frequência aqui Muito também, né, perigoso. diretor, de que ajuda muito, mas também temos que definir limites. Porque né? o Definir problema é que limite eu- do uso. Mas sabem o que é que me preocupa e mais? também a transparência, que é o cliente saber que aquele trabalho foi feito e está a ser cobrado aquela hora de trabalho Exato. quando não está a ser feita por um advogado. Assim está a como o ser leitor feita- também tem que saber se um texto nosso teve algum Exatamente. uso de inteligência Exatamente. artificial. Exatamente. E a outra questão que se levanta é, no fundo, também, e isso é que me preocupa mais, nós temos que combater em prol da literacia digital. Porque há muita muito ignorância digital, muita ignorância. Sim, E isso é há- um problema grave. É um problema gravíssimo que deve ser combatido e, naturalmente, ao lado da literacia digital deve ser também... E neste caso começam a aparecer soluções de tipo consultórios jurídicos online balcões virtuais online. feitos Sim. com o ChatGPT, etc. Portanto, E as outras ferramentas. isso aí a ordem também há questões até disciplinares que têm que ser tomadas em alguns casos. Disciplinares e às vezes até de procuradoria ilícita porque são feitos por pessoas que não têm, Não são inclusivamente, advogados. exatamente, não têm a cédula profissional. Portanto, eu acho que a postura da ordem em relação a isso tem que ser uma postura proativa e não de espera. Eu Nós também temos ia que... perguntar sobre isso, porque não desde que a internet, mas principalmente as redes sociais surgiram, há muitas pessoas que têm muitos perfis nas redes sociais, Sim. aliás, muitos seguidores no TikTok, no Instagram, e agem como se fossem muitas vezes advogados, confundindo até mesmo a função do prestador de serviço, de um solicitador, que também não é um solicitador oficial, porque né, o Sim. solicitador é de facto uma profissão. E como você vê essa questão? Pretende ser mais, digamos, mais ativo em olhar para o que está acontecendo na internet, que muitas vezes pode prejudicar o trabalho de quem é advogado de facto? Sem dúvida. A questão da procuradoria ilícita é uma questão que nos preocupa muito e que, quanto a nós, deve ir até em fase anterior, ou seja, creio que uma das nossas batalhas, e será seguramente, é tentar sensibilizar o governo e os partidos políticos no sentido de rever a revisão que foi feita do Estatuto da Ordem dos Advogados, no sentido de abranger mais atos como atos exclusivos do que aqueles que existem neste momento, que são só o mandato. Quanto à questão que referiu concretamente da publicidade e da utilização das redes sociais para se fazerem passar por advogados, porque eu acho que temos dois temas. Temos um tema que é a publicidade feita por advogados, Sim. e como sabe, há muita influência do que se vai vendo nas redes, até Os advogados brasileiros por usam advogados muito. brasileiros que são muito exímios na utilização das redes sociais, e temos que começar a estabelecer alguma orientação relativamente a isso, porque não podemos permitir tudo. Tem que haver um limite, nem que seja a dignidade da profissão. E as sociedades multidisciplinares potenciam isso ainda mais. Ainda mais. É que vamos ter, por exemplo, contabilistas a dar conselhos jurídicos Exatamente. sobre questões Exatamente. cada vez complexas de fiscalidade. Exatamente. Isso acha que tem havido... Eu sei que a lei também tem pouco tempo ainda, não é, de aplicação, mas nota que já tem havido queixas por parte dos cidadãos e de empresas por causa deste tipo de temas. É assim, todos nós temos tido no escritório situações em que contratos feitos por pessoas que não advogadas que correm mal e que são mal feitos e que as minutas têm alçapões e que levam as pessoas a cair neles e depois corre mal. Uma das situações que nos preocupa mais e que sempre nos preocupou foi a questão das mediadoras imobiliárias, porque se nós pensarmos um pouco,
aquela forma como as pessoas são recebidas nas mediadoras, não se preocupe com nada, não precisa de contratar advogado, nós temos aqui, tratamos de tudo. O que eu pergunto é, se houver um problema, aquele contrato defende quem? Mas eu próprio já vi contratos desses que são mal feitos e que depois acabam por ser anulados. Porque muitas das vezes, além dessa situação, nós temos que pensar que quem faz o contrato, ainda que seja um advogado, é um advogado que trabalha para a mediadora e que tem interesse direto na venda. E portanto, não no cliente. E nos dois clientes. Sim. Porque, repare, nós estamos a permitir a alguém que assuma a questão da contratação e da elaboração do contrato a alguém que tem um triplo interesse. Ou seja, aquele contrato não tem a proteção vista do lado do comprador, não tem a proteção vista do lado do vendedor, tem eventualmente a proteção. Falta aí também regulação nessa área. Completamente. Acho que é inadmissível contratos de promessa e o processo de compra e venda de imóveis ser feito nas mediadoras. E também se vê algumas cláusulas abusivas em contratos de arrendamento, por exemplo. Seguramente. Sim. E muitas nulas. Sobretudo quando são estrangeiros. E muitas, exatamente. Que é um não grande conhecem problema. a lei. Claro. Pagar 12 rendas adiantadas é uma realidade para nós brasileiros. Como é óbvio, mas isso não faz sentido nenhum que haja esse tipo de clausulado abusivo. Mas isso no fundo é algo que existe por demissão da reguladora, da entidade reguladora. Do regulador do imobiliário. O regulador do imobiliário, claro. Porque eu admito que seja difícil impor este tipo de regras, mas ou nós temos a coragem de o assumir publicamente e dizer isto é uma situação que propicia enganar pessoas. Por isso, para proteger as pessoas, nós temos que assumir frontalmente que vamos impor regras. Eu não admito como razoável um contrato ser feito numa mediadora que tem como objetivo principal a venda. Não vai seguramente proteger da melhor forma o comprador. João, o nosso tempo está mesmo a terminar. Eu gostava mais uma vez de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Foi um prazer. Agradecer também à Amanda. Obrigada, diretor. Foi um prazer. Muito obrigado. A participação no A Lei e a Prática. E o A Lei e a Prática regressa na próxima semana com novos temas e novos convidados. Até lá, um bom fim de semana.